Opa, galera, tô gravando esse vídeo para falar sobre esse livro que eu li, o Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, que é um livro que me ajudou muito. Eu fiquei de fazer um vídeo sobre esse livro e quase esqueci, que eu pensei que eu terminei de ler no domingo, comecei a usar ele, que ele é um livro que você compra e vai fazendo riscos nele para conseguir medir que tipo de negociador você é, essas coisas. Então, assim, é um livro que ele é muito não é engraçado, mas ele é muito útil. Ele fala, tem uma abordagem muito simples, que é do Eduardo Ferraz. Eu não sabia quem era esse cara antes de ler esse livro. E, no caso, ele é tipo um cara que dá palestra para vendedores, time de vendas, essas coisas. E, cara, o que ele fala aqui para pessoas como eu, que sou um cara muito leigo com vendas, que nunca me esforcei com vendas, que nunca trabalhei diretamente com vendas muito assertivamente. Eu nunca peguei para entrar numa empresa, num call center e vender, entendeu? Nunca rolou. Mas, obviamente, se a gente está no mercado, né? Como, por exemplo, eu tinha uma empresa, então eu tinha que vender. Quais coisas que esse livro me ensinou? A primeira delas é meu estilo de negociação. O que são estilos de negociação? Esse livro ele pega e mapeia 5 estilos de negociação que são muito normais nas pessoas, que é o cooperante, o impaciente, no meu caso, é, tem, se não me engano, o perfeccionista, tem o sedutor, tem também um outro cara que é o meu caso, que é o impaciente, e o competitivo, também é o meu caso. Então, tipo assim, ele te ensina a você enxergar que tipo de cara que você é quando você está negociando e te ensina também a pensar nos seus pontos fracos. Qual é o seu ponto fraco? Que uma vez que você entende que não é que você é um mau vendedor, mas é que esse é o seu estilo de venda, e o seu estilo mais normal, natural de venda, você começa a entender que existem algumas vendas que é mais fácil de você fazer e algumas vendas que é super difícil de você fazer. Não vou trocar aqui o termo venda para negociação. Existem algumas negociações que você vai conduzir muito bem e algumas com negociações que você vai conduzir muito mal porque você tem quase que travas na sua cabeça. Por exemplo, na negociação mais competitiva, você quer sempre, por exemplo, fazer o acordo mais justo. Você quer fechar as coisas pelos valores justos e isso às vezes é um problema quando você quer vender um bem muito acima do valor de mercado. Ou então, quando você está negociando com alguém que quer algo muito abaixo do valor de mercado, porque vocês não entram em consenso. Quando você é do tipo imediatista, e, por exemplo, eu mesmo, pego aquele cliente que é aquele cara que só falta querer namorar com você, o cara, e como é que fica a entrega disso, e daquilo, e de não sei o que, o cara faz um monte de pergunta e um monte de pergunta e não fecha nada. Cara, isso me mata de ódio. Você tem ideia? Muito tempo atrás não, ano passado, quando eu negociava com alguns clientes, eu, sei lá, dava vontade de largar o celular e falar, cara, eu não vou mais negociar com essa pessoa porque isso aí é só um pescoçudo, só quer ficar fazendo pergunta e não fecha comigo em hora nenhuma. E isso aconteceu várias vezes. Teve um cara que ele virou meu cliente, mas assim, a gente fez uma call de 1 hora, fez eu chamar um outro cara, a gente fez mais uma call de 1 hora, mandava mensagem no zap, áudio de 6, 7 minutos e não sei o que, e um monte de mensagem, um monte de plano, e o Pix que é bom não mandava, entendeu? Então, tipo assim, a primeira coisa que esse cara, o Eduardo Ferraz, fez eu entender meu estilo de negociação. Isso pra mim foi como um divisor de águas, entendeu? Eu consegui rapidinho matar, tipo, existem vendas que eu faço e faço muito bem, faço muito rápido, e existem vendas que não é pra mim fazer. Por exemplo, se eu fosse ficar na frente de uma loja, tipo, de venda de eletrodoméstico, que é o decorar o que os produtos fazem, não sei o que, explicar, cara, toma aqui meu dia, pra mim isso era perfeito, entendeu? Já o cara que quer namorar a porra da negociação, mano, eu não presto pra esses caras, entendeu? Então, tipo assim, existe mais de um estilo de você fazer boas vendas e esse livro me ensinou isso. E eu percebi, poxa, se esse é meu estilo, então tem algumas negociações que eu tenho vantagem. Então eu vou estar focando em fazer esse tipo de negociações. Outra coisa que esse livro me ensinou muito legal foi a respeito de motivador, por exemplo. Esse livro ele também mapeia quais são os motivos de negociações mais normais que existem. Por exemplo, tem gente que gosta de negociar porque ele não quer sair por baixo. Vamos supor assim, o cara vem aqui e fala que vai cortar a minha conta de luz. Ou vai cortar minha conta de luz, vai cortar minha luz, vai cortar minha água. Então eu dou um jeito de negociar ali, não sei o que, falar alguma coisa com ele, ter uma conversa, um assunto, uma negociação, para que isso não aconteça. Por quê? Porque eu quero evitar essa perda, eu quero evitar esse incômodo. E esses são dois motivadores muito fortes. Tem motivadores, por exemplo, ganhar dinheiro, reconhecimento, isso tudo são motivadores, isso norteia as pessoas. Então, assim, esse livro ele também mostra, tipo assim, olha, se você tiver para enfrentar uma negociação, você pode se preparar olhando essa lista aqui e tentando analisar
essa pessoa com qual você vai negociar, se qual que é o lance dela, entendeu? Se ela é mais desse tipo, mais daquele tipo, se o que motiva ela é mais isso, é mais aquilo. E outra coisa que ele mais mostrou é, tipo assim, quais são seus trunfos? Você é o quê? Você é um expert? Você tem credibilidade de mercado? O que você é bom? Ele mostra, por exemplo, quando você vai negociar, é muito bom você mostrar que você tem uma alternativa. Porra, vamos supor que você vai ali negociar 5 mil saco de café, entendeu? E o cara quer te enfiar a faca. Você fala, cara, mas tem um cara que me entrega muito próximo desse preço, fica mais perto da minha casa, entrega na minha casa. Então, tipo assim, já coloca o negócio em outro nível, entendeu? O cara, ou ele vai ter que te abaixar o preço, ou ele vai ter que te servir ainda mais que o cara que já te atende. Então, tipo assim, você tendo uma alternativa muito forte para mostrar, ou várias alternativas fortes, isso também te dá um preço de. Dá um preço, não, te dá um poder nessa negociação. E você conseguir conduzir essa negociação melhor. Então, assim, quando você vai começar a abordar uma negociação que ela tem um fim, que ela, por exemplo, são as piores negociações que tem, que geralmente o livro chama de as equilibradas, que é quando você não pode nem perder o relacionamento com a pessoa com quem você está negociando, e nem você pode perder o final da negociação, você precisa sim se atentar a todos os detalhes possíveis da negociação para você conduzir ela muito bem. E, em síntese, ele te pede para analisar o interlocutor, né, o cara que você está negociando, previamente, se analisar a situação, ver o que você consegue colocar aí, o que você consegue tirar. E eu juro por Deus que eu estou aplicando isso, eu estou fazendo. Geralmente, quando eu vou entrar em algum assunto, algum tópico de mais negociação direta, assim, eu tento fazer meio que um resumo grande antes de entrar, de todos esses itens que tem aqui na última página do livro, que o livro ajuda aqui, ó. Você vai preenchendo. Enfim, eu tento listar todos esses itens e depois eu tento criar uma proposta em cima desses itens. Tipo, poxa, a situação é essa, é, é isso que está acontecendo e a gente poderia mudar, o que você acha? Uma das paradas mais legais que eu entendi nesse livro é que, porra, o meu estilo de negociação é imediatista. Então, tipo assim, eu caio e eu tendo a me fuder, vamos dizer assim, em negociações mais equilibradas, porque eu quero respostas rápidas, eu quero a solução, eu quero falar e já ter a solução e bater o martelo, acabou, entendeu? Então, tipo assim, me fudi. Se eu quero coisa séria, que geralmente são as negociações equilibradas, que você não pode nem perder nem o relacionamento, nem o objeto negociado, cara, a pior coisa é você ser imediatista. E esse livro me mostrou isso, entendeu? Pra mim, esse livro é muito importante que ele me mostrou isso. Você tem que ter uma calma, entendeu? Para negociar. Você começa a negociar hoje, por exemplo, você manda um e-mail hoje, você manda uma mensagem hoje, mas não é pra você receber a resposta agora. Você manda hoje, espera uma resposta. Geralmente você não manda já chegando com duas voadoras no peito. Você manda perguntando o que a pessoa está pensando da situação atual, o que ela pensa em fazer a respeito e coisas assim, antes de você mostrar que você já pensou a porra toda, entendeu? Você deixa a pessoa conduzir. E às vezes as ideias que a pessoa, o outro lado tem, de como solucionar esse problema, de como fechar essa negociação, são até superiores aos seus. E assim, só de você tocar no tópico e deixar a pessoa trabalhar ali a mente dela, a resposta que ela te dá é tão boa que você fecha uma proposta melhor do que a que você imaginou, entendeu? Então, assim, essa parada aqui de conduzir mais devagar as coisas foi, assim, perfeito pra mim. E também a ideia de que, por exemplo, você não chega nem sempre ao melhor dos mundos, entendeu? Por exemplo, eu quero negociar um carro, que o carro ali, o cara tá querendo 20 mil e eu tô com 10 aqui pra pagar. E eu acho que eu tô certo. Por exemplo, que na cabeça da gente, o livro deixa isso claro, ele escancara isso várias vezes. Na cabeça da gente tá sempre certo, na cabeça da gente a gente tem razão e é isso mesmo. Mas quando a gente chega pra negociar com o cara do carro, ele fala, cara, eu não vou baixar, vai ser 20 mil, não sei o quê. E aí você começa a descascar o carro um pouquinho, não sei o quê. Enfim, quando pensa que não, caiu pra algo em torno de 16. E o cara não vai baixar mais, e não vai baixar mais, e não vai baixar mais. E, cara, algumas negociações são assim, entendeu? Você tem ali o seu limite, o cara tem o dele e às vezes não fecha, mas às vezes fecha. Mas às vezes, por exemplo, não fecha do jeito que você quer, mas ainda assim é algo vantajoso pra você e você vai. Por exemplo, se esse cara baixasse a 14 mil, beleza, eu dava 10 de entrada e depois dava um jeito de parcelar esses outros 4 e pagava e morreu. Não era o mundo ideal dos 10 mil, peguei o carro, mas ainda assim me serviu muito bem. Então, assim, a maioria das negociações que a gente vai fazer na vida, elas são mais ou menos assim, a gente faz algumas concessões e ao mesmo tempo recebe algumas concessões e elas não fecham do jeito ideal da nossa cabeça, do nosso mundo perfeito.
E esse livro deixou isso claro pra mim. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa muito legal pra falar aqui sobre esse livro. A outra coisa muito legal, cara, é que ele fala muito sobre conflitos. Ele tem um capítulo só pra você lidar com pessoas difíceis, pessoas que são de difícil abordagem, pessoas que têm a fama de ser cara fechada, pessoas que têm a fama de ser linha dura nos negócios, que têm a fama de ser difícil de tratar, que são desrespeitosas. Esse livro tem um capítulo só pra você lidar com essas pessoas que, numa negociação, eles se portam de maneira muito dura e às vezes todo mundo corre de negociar com esses caras porque eles são durões. Esse livro ele também fala sobre isso. Então, assim, o Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, parece que o Eduardo Ferraz tem mais uma cacetada de livros, uma cacetada, e eu nem sabia, nem sabia. Esse cara, pra mim, ele é um achado, porque eu já li conteúdo na gringa que não é bom igual o conteúdo desse cara, condensadinho aqui, ó, que o livro você vê, ele não é aqueles livros grosso, ele tem um pouco mais de 200 páginas, e é um livro, assim, que pra destravar o seu lado negociador, o seu lado de entender melhor as pessoas e tal, ele é muito bom, que ele te pede muito pra você se colocar nos pés do outro. Às vezes, uma proposta que você quer mandar, ela é muito unilateral, tá ligado? Tipo, às vezes é muito, porra, o que eu tô aqui negociando é o que eu quero e não tem nada a ver, não é, o outro não quer o que eu tô falando, entendeu? Às vezes rola de ter essa proposta e a análise do outro ser quase imbecil, porque não tem tanta utilidade, porque não tem como você prever o que o cara sequer tava esperando pra reagir, entendeu? Mas, assim, tem algumas propostas que isso vale muito a pena. E esse livro é muito, muito bom. Esse aqui já está reservado para emprestar para amiga minha, mas é muito bom. Eu recomendo muito para todo mundo ler. Porque, no fim das coisas, a gente quase sempre é um vendedor. Seja lá o que for. Se você empreende, você está vendendo. Se você não acha que, por exemplo, você vai comprar uma casa com a pessoa que você escolheu para casar. Às vezes, escolher essa casa, o bairro, quanto que vai ser, não sei o quê, isso vai ser uma cacetada de negociações. Às vezes, seu filho não quer se dedicar muito aos estudos, mas ele quer ter alguns outros bônus. Você consegue usar isso para negociar com seu filho de uma maneira assertiva e conseguir ter resultados nisso aí. Então, tipo assim, a gente não vê as negociações acontecendo, mas elas acontecem o tempo inteiro na nossa vida. E se a gente sabe conduzir isso muito bem, sabe, principalmente para mim, que sou do tipo paciente, sabe aplicar um pouco mais de paciência a não querer ter as coisas na hora, ou então começa a ver qual as fraquezas do nosso estilo de negociação, a gente consegue ter, de certa forma, uma vida mais feliz, porque a gente começa a ter mais o que a gente quer e o que interessa pra gente. Então é sobre isso aí. Esse livro é maravilhoso, Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, de Eduardo Ferraz. Recomendo para todos. Já vou emprestar. Qualquer coisa eu faço uma lista de espera de empréstimos. E é isso aí. Comprem, tá? Eu não lembro quanto que eu paguei nele. Acho que eu paguei algo em torno de 50 na livraria do shopping Praia da Costa, eu acho. Mas recomendo para todos darem uma olhada nesse livro. Aquele abraço.